interpretar a situação atual em termos de uma guerra, em termos de um confronto, tentando achar culpados, tentando achar a origem, colocando homens de um lado e o animal que foi hospedeiro do vírus do outro, ou homens de um lado, o vírus do outro, e a gente passar a entender toda essa coletividade, tudo isso que a gente vive hoje como habitado, esse planeta habitado por multiplicidades de espécies que são e que exercem o papel de sujeito, exercem agência e negociam o tempo todo o seu direito ao espaço e à vida. Essa é uma visão que também vai ao encontro do último vídeo sobre o Latour, no qual eu tento mencionar a importância de um pensamento menos dicotômico e mais em termos de cadeias de agenciamentos, uma visão menos que procura apontar culpados, apontar lados, criar conceitos e ideias fixas e ignora o movimento, ignora as associações. E eu acredito que essa seja a via para que a gente possa, de fato, conseguir lidar com a situação atual. E para isso, hoje eu não trago Latour, mas eu trago algumas perspectivas mais antropológicas advindas do pensamento ameríndio, da cosmologia ameríndia, que enxerga de fato essas mudanças de status, né, entre homens entre humanos, homens, entre sujeitos que podem ser humanos, que podem ser animais e que têm igual poder de agência. Eu já falei aqui do vídeo do perspectivismo ameríndio, lá tem mais algumas explicações a respeito disso, mas o que é importante resgatar é de fato não só uma forma de vida que atua em diálogo constante com esses outros elementos, principalmente com os animais, e que sabe então dialogar e que precisa o tempo todo negociar com eles para poder matar apenas os animais que são necessários, para fazer acordos em outras instâncias, no momento em que alguém da tribo adoece, no momento em que existe de fato algum processo de um espírito tomar conta ou querer caçar os humanos justamente porque houve uma certa forma de vingança ou uma maneira então de mostrar que talvez nessa relação os humanos se excederam. E como que a gente pode então relacionar isso com o que a gente está vivendo? É justamente essa ideia que a gente tem que aprender e que a gente pode de fato levar mais a sério na nossa forma de vida, que é a questão da negociação, né? A negociação entre aqueles que dividem conosco esse ambiente, esse planeta, esse espaço. E a nossa cultura, a forma como a gente consome, ela não pode ser ditada, enfim, apenas pela nossa vontade. Ela tem que ser construída em diálogo e partindo então dessas negociações, desses processos de troca que os ameríndios há muito tempo já executam. Isso é um saber inato deles, acumulado. Todos os povos da floresta, na verdade, sabem que é preciso dialogar e conviver para poder conviver em harmonia. E por que eu estou falando isso com relação ao vírus? Bom, porque num primeiro momento se apontou para uma causa, né, específica da disseminação do vírus, que era o fato de as pessoas estarem comendo determinados animais ou estarem comendo determinados animais que tinham o vírus ou que eram hospedeiros do vírus. Mas pode até ser que as pessoas estejam comendo esses animais, mas aqui o raciocínio não pode ser este. O raciocínio tem que ser que uma epidemia, na verdade, ela ocorre justamente porque existe
processo, uma relação cada vez mais extrativista, uma relação cada vez mais predadora dos grandes centros urbanos, uma predação da floresta, uma destruição, um desequilíbrio daquele ambiente, daquela ampla cadeia de elementos que compõem aquele ambiente, e essa desestruturação vai gerar uma nova rota, vai gerar uma nova forma na qual esse vírus, que estava ali num determinado jogo de cadeias de relações e associações, gerou uma nova rota para ele dar continuidade à sua vida. Então, o vírus ele também foi afetado na sua cadeia originária, digamos assim, a partir dos efeitos perversos de centros urbanos engolindo florestas, da caça de certos animais, embora fosse proibido, e mesmo do que muitos biólogos chamam de spillover entre floresta e cidade, que na verdade nada mais, nada menos é do que enxergar a nossa realidade contemporânea como essa grande cadeia, essa grande rede na qual circulam pessoas, mercadorias, animais e também vírus. Então, muito longe da gente associar a causa do vírus ao fato das pessoas comerem determinados animais apenas, a gente tem que repensar o modo como uma determinada parcela, grande parcela, na verdade, da humanidade, da população, da civilização mundial vive de uma maneira que alimenta a continuidade dessa depredação, dessa exploração de florestas e de todo o ecossistema, de toda a gama de elementos, de seres, animais, vegetais, minerais que ali habitam, desestruturando então essas cadeias e obrigando uma outra formação de outras formas de cadeias que vão sim afetar a nossa forma de vida, seja ela através de pandemias, epidemias, doenças específicas, desmatamento, poluição, devastação e quaisquer outras consequências que já sabemos que existem. Então, desta maneira, o que a gente consegue pensar em termos de solução? E aí aqui eu me refiro eu estou me baseando muito num texto a Eslatu, que justamente vai apontar para a necessidade de uma solução comum, que é bem o que o Latour vai mostrar também quando ele fala de Gaia, que é uma maneira da gente romper de uma vez por todas com essa dicotomia forjada na modernidade e nos abrirmos a outras tradições, a outras formas de pensamento que não se construíram sobre essa separação dualista entre natureza e cultura. É preciso mais do que nunca a gente olhar e a gente levar em consideração, tirar o nosso olhar colonizador, colonizado a respeito dos povos ameríndios e suas formas de vida e trazer um pouco da forma como eles vivem e da forma como eles pensam, justamente para que a gente resolva, ou pelo menos trace uma nova história, tente traçar novas linhas de processos históricos que a gente quer ver daqui para frente, principalmente no nosso país. É claro que isso é muito grave no momento em que a gente percebe essas próprias populações também ameaçadas pelo espraiamento do vírus, mas que tudo isso ao menos sirva de lição para que a gente entenda que o que vai nos ajudar a solucionar esse problema é levar em consideração, assim como os ameríndios já fazem há muito tempo, a ideia de que existe uma grande rede que conecta humanos e não humanos, e é a partir daí que a gente tem que atuar. Então, não adianta a gente acreditar que a empresa modernista e capitalista que se forjou
em cima de um projeto de conquista do mundo, conquista da natureza, conquista de supremacia do humano, e supremacia principalmente de uma visão de progresso muito alinhada a ideais das nações tidas como colonizadoras, não adianta a gente tomar esse ponto de partida, porque o nosso ponto de partida é do outro lado. A gente tem muitos subsídios ontológicos, epistemológicos, que nos permitem sair disso de uma outra maneira, diferentemente da dicotomia, diferentemente de um processo de encontrar culpados, mas a gente pode, enfim, aprender, é uma grande chance que a gente possa aprender a sobreviver juntamente em diálogo constante com essa multiplicidade de seres que nos cercam.